Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes que estão aqui ligados no Ecoa Maloca, nesse episódio que a gente está dedicando aos estudantes indígenas nas universidades brasileiras. Eu apresento para vocês um convidado muito especial para a gente, que é o Arlindo Baré. O Arlindo, ele é estudante de engenharia elétrica da Unicamp, ingressante no primeiro vestibular indígena da Unicamp em 2019. O Arlindo é mais do que um estudante indígena aqui no primeiro vestibular, ele também é uma grande liderança para os estudantes indígenas e acho que para todos nós aqui na Unicamp. Ele está, nesse momento, à frente da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, a UPEI Indígenas. Estou falando à frente, mas claro que tem toda uma equipe junto com o Arlindo nessa grande inovação de união estudantil, e ele vai contar um pouco para nós da UPEI Indígenas, e ele foi responsável por organizar o 9º Encontro Nacional de Estudantes Indígenas que ocorreu aqui na Unicamp no mês de julho. Arlindo, muito bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, professora Germano, obrigada ao LabJOP pelo convite. Realmente é importante estar não só nesses espaços, né, que eu considero mais do que conversar, falar, trazer aquilo que a gente tem, eu diria, como inquietação, né, dentro da universidade, trazer uma ótica, uma narrativa do nosso contexto a partir da nossa vivência, né, não só da vivência, mas também daquilo que de fato a gente pretende construir, não só na universidade, mas em conjunto, na coletividade, com os estudantes que realmente estão chegando. E com essa chegada na universidade, né, a gente também cria muitas possibilidades, né? Mas dentro dessas possibilidades, discutir de fato a nossa permanência dentro da universidade. E dentro dessas demandas, eu li como anseio, a gente nasce o ENEI na UFSCar, né? O Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que tinha uma perspectiva de fato exatamente trazer essa discussão da nossa presença na universidade. E desde lá, então, chegamos na Unicamp, né, com o 9º Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. Conseguimos mobilizar quase 2.000 estudantes indígenas de 32 universidades de todo o Brasil. Trouxemos 172 etnias do Brasil inteiro, né? E isso é importante ressaltar porque, de fato, foi um recorde, né? Foi além da expectativa. E dentro daquilo que a gente tinha discutido, de fato, trouxemos a necessidade de nos organizar, de ter uma representação institucionalizada, e aí, a partir disso, criamos a União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, que trouxe consigo todo um processo legal, né? Desde a discussão do que a gente vai defender como bandeira de luta, né? Do que a gente tem como pauta principal. Mais do que isso, a União Plurinacional ele vai passar a ser um lugar que vai centralizar nossas demandas quanto universitário a nível de Brasil, e também ele será um espaço de formação de consciência política dos estudantes indígenas a nível do Brasil. É por isso que a gente tem um embasamento importante. O Estado plurinacional ele nasce exatamente da teoria do bem viver, a partir do movimento indígena Aymara, nos países andinos, onde eles entenderam que o Estado não estava contemplando a partir da sua Constituição. E de lá nasce o movimento plurinacional, junto com os movimentos sociais, mais liderado pelas campesinas, né? E isso fez com que em outros países, a exemplo da Bolívia, por exemplo, chegar a ponto de levar o Evo Morales, o primeiro indígena, né, da América Latina, a ser o presidente do Brasil, e com isso foi institucionalizado lá a nova Constituição, né, que a Bolívia hoje é um Estado plurinacional, porque de fato entendeu que tem que respeitar a pluridiversidade existente naquele país. E por isso a gente cria a União Plurinacional para trazer essa reflexão para o Brasil, trazer essa reflexão na universidade, né, principalmente na área das ciências, vamos dizer assim, onde é debatido cientificamente, né, eu diria assim, esses conceitos, e daqui a gente, de fato, criar reflexões para que a gente
possa, de fato, falar para o próprio, né? Porque a gente está num país que realmente, de alguma forma, tem, né, no artigo 231, né, os nossos direitos ali narrado, né, na sua redação, mas, de fato, quando a gente vai para o Estado não tem respeitado e não tem concretizado aquilo que a gente entende por direito. Então, a partir disso, nasce realmente a necessidade de criar, né, a partir daquilo que os nossos parentes lutaram, nossas lideranças lutaram para a gente estar dentro da universidade, se apropriar de tudo isso aqui e trazer, embasar e discutir, né, e propor, mais do que isso, brigar mesmo para que seja respeitado aquilo que, né, de fato, nos contempla quando se fala dos nossos direitos. Então, nasce de lá, eu diria assim, esse projeto político da União Plurinacional com embasamento daquilo que já vem dando certo em outros países que tem, de fato, né, no seu corpo, no seu país, na sua coletividade, né, na sua sociedade indígenas, como é, por exemplo, o Brasil. Então, a gente está num país que tem na sua... um país do Estado democrático de direito. Mas quando a gente fala na democracia, a gente fica nas periferias dos debates da democracia quando se fala dos povos indígenas, né? Quando se fala de direitos, como eu falei anteriormente, também ainda está sendo desrespeitado os nossos direitos, né? Então, é importante ressaltar de qual é a nossa necessidade a partir de agora, pessoas, né, como estudantes, né, e muitos parentes falam, né, quando o acesso à universidade também é considerado intelectuais, né, e a gente traz sim com essa responsabilidade de formar intelectuais que possam de fato estar dizendo, né, para todo mundo, opa, tem muita coisa para ser mudada aqui, vamos discutir, vamos pautar, vamos encaminhar, porque a nossa presença na universidade, ele não é algo simples, né? Ele é uma necessidade de pensar a contextualização dos povos indígenas do Brasil atualmente. Muito obrigada, é isso. E a gente está aqui nessa roda de conversa hoje também com a Giovana, que é estudante de letras aqui da Unicamp, chegando esse ano, né, nesse novo vestibular, e a Giovana é da cidade de Benjamin Constant. Giovana e o Naubert, que também ele é também recém-chegado na Unicamp, estudante de História, e o Naubert é de São Gabriel da Cachoeira. Então, eu convido vocês dois a fazerem, então, uma questão aí para o Arlindo. Prazer estar aqui com o Arlindo Baré. Arlindo, como foi a chegada, como foi a recepção dos estudantes indígenas que chegaram no segundo semestre de 2022? Como se deu essa organização? As demandas, as compras de passagens? A gente entendeu que quando a gente chegou também, né, a partir disso, a gente começa a vivenciar aquilo que a gente entende como importante, não só na recepção, né? A gente entendeu que deveria se envolver com isso, e de lá, em 2019, nasce a necessidade de se organizar também. E a gente cria o Coletivo dos Estudantes Indígenas da Unicamp, e logo em seguida da criação, a gente também lança o primeiro encontro dos estudantes indígenas da Unicamp para pautar exatamente a permanência. E dentro da permanência, a gente abordou exatamente a recepção, de como que a gente entenderia que a gente poderia receber os nossos parentes a partir da experiência que a gente já teve na recepção em 2019. E nasce, eu diria, a partir disso, a necessidade de incluir estudantes indígenas no grupo Yanduti, né, que é um grupo de recepção que faz todo esse trabalho desde a aprovação dos parentes, né, entra em contato com os parentes, verifica quem está vindo, quem não está vindo, quem faz essa triagem, né, das necessidades, vamos dizer, tanto de passagem, entre outras coisas. Mais do que isso, faz a orientação até que o parente chegue aqui. Mas é claro que tem muita coisa ali que a gente, muitas das vezes, por ter muita pouca experiência, a gente acabou não, eu diria, respondendo de fato toda a demanda, né? E aí, em 2022, a gente tem, pela primeira vez, quase que 80% do grupo de recepção da Yanduti já com estudantes indígenas, e isso trouxe um processo importante.
mais do que isso, né? Ele traz aquela ideia de, opa, eu estou falando agora com o parente vai trazer para mim, né, as informações mais verdadeiras possíveis. Mas a gente viu também que, de fato, a mobilização quanto às passagens, ele também não trouxe, eu diria assim, não respondeu 100% das demandas. E isso a gente tem conversado muito com a própria universidade, de que a partir do momento que, né, já diria o professor Arthur Krenak, faz essa busca ativa, então, independente se ele tem, a universidade tem a responsabilidade ou não, na nossa visão, nesse momento, a universidade já tem uma responsabilidade, sim. Então, a partir, né, de então, a gente está discutindo com a universidade que, a partir do momento que o parente passa, né, a gente cria outras possibilidades, porque, querendo ou não, a gente tem verificado que alguns parentes não conseguiram vir, né? Então, assim, é preciso que a gente, de fato, se antecipe de tudo aquilo que a gente já vivenciou, quando se fala da recepção dos parentes, que é um trabalho, eu diria assim, voluntário, mas que é importante porque a gente considera que trazer os parentes para a gente é motivo de realmente de orgulho. Mais do que isso, eles também precisam sonhar, eles também precisam ocupar esses espaços para, de alguma forma, ter uma perspectiva, construir não só uma vida acadêmica, mas também, de alguma forma, construir com a gente, né, esse espaço que é muito novo. Para ter uma ideia, em 2019 éramos 7 mil estudantes indígenas. Hoje somos, né, 75 mil. Isso significa que cresceu exponencialmente, né, a nossa presença na universidade. Por isso que eu fico muito tranquilo em dizer que a gente vai pautar, né, nossas demandas, tanto como bandeiras de luta, que é a permanência, né, o percurso diferenciado, mas também dentro do nosso projeto político, que eu tenho certeza que muitos estudantes vão estar aqui com a gente, né, construindo, trabalhando, se preparando realmente para dizer para o Estado, né, para dizer para a universidade. É desse jeito que a gente quer, né? Vamos discutir, vamos né, realmente falar sobre permanência, uma permanência que não fique entre aspas, né? Na verdade é uma via de duas mãos, né, Arlindo, onde a universidade também está aprendendo a recepcionar os estudantes e a manter os estudantes aqui, porque não se trata apenas de permitir a sua entrada, mas a sua permanência e a continuidade, quem sabe até, né, na educação superior, na pós-graduação. Então é todo esse apoio que é preciso dar da comunidade, todas as transformações que estão ocorrendo dentro da Unicamp e de outras tantas universidades, né? Eu diria que é um movimento transformador para todos nós, né? Que estamos abertos para esse encontro. É um prazer estar aqui conhecendo o Arlindo Baré. Logo que eu cheguei, minha irmã falou muito bem dele. Então, gostaria de saber se, embarcando na pergunta do Naubert, além de São Gabriel da Cachoeira, tipo, as cidades que ficam mais longe, Tabatinga e Benjamin, poderiam acessar esse recurso com a passagem paga? Então, quando a gente começa a se organizar, uma das dificuldades que a gente encontrou nas outras regiões é de onde acessar, né, esses estudantes. Porque na nossa região, em São Gabriel, querendo ou não, tem uma estrutura de organização do movimento que a gente tem a possibilidade de acessar os estudantes ou levar as informações a partir dessas instituições, né? Nas outras regiões, a gente sentiu essa dificuldade, mas a gente está construindo. Inclusive, na região de Tabatinga, a gente teve essa dificuldade, né, de acessar os estudantes, porque não tinha uma referência ali, né? Como tem, por exemplo, lá em São Gabriel, a Secretaria de Educação, também tem a FOIRN, tem a própria FUNAI, que de alguma maneira a gente acessa para levar essas informações. E nas outras regiões a gente começou a trabalhar, ir atrás das lideranças para a gente tentar, de alguma forma, trazer um lugar que os estudantes possam, de fato, ter como referência. E a partir disso, a gente discutir a demanda, né, para poder, de alguma forma, lá em Tabatinga tem tantos estudantes e tantos já têm passagem e tantos não têm. Então, essa foi a primeira dificuldade que a gente teve. Importante também falar sobre isso, porque, querendo ou não,
a gente entra em contato com aquelas organizações do nosso município, eles também passam a conhecer que a gente, de fato, faz parte daquela região, a gente cobra os nossos direitos, vamos dizer assim. Isso também é importante estar dentro da universidade, né? A gente entender que a gente tem deveres, mas também tem direitos, né? Então, eu preciso que na nossa região, as nossas organizações de fato funcionem para que a gente tenha esse diálogo um pouco mais próximo, porque nem todo mundo, por exemplo, tem, quando se fala, né, economicamente, possibilidade de vir até aqui e conseguir estudar. Voltando um pouco no que a professora falou sobre na via de mão dupla, professor, é importantíssimo falar sobre isso, porque a gente está falando aqui da recepção, né? Eu trago meu parente, né, do lugar muito longe, São Gabriel de Tabatinga, que é bastante longe. Ele chega na universidade, ele se depara com algo diferente, né, que é aquilo que não contempla ele, né? Tanto vários impactos social, cultural, né? E mais para frente ele vai se deparar também com um impacto ou até preconceito intelectual. E aí acaba que essa palavra bonita de inclusão social, vestibular indígena, percurso diferenciado, permanência, ele passa a ser, eu diria assim, uma decepção, né? Um resultado ruim. E isso acaba que realmente, de fato, para mim, do meu ponto de vista, ele passa a ser realmente uma agressão aos nossos direitos como seres humanos, né? Então a gente precisa pensar sensivelmente nesse trabalho de busca, nesse trabalho de recepção, nesse trabalho de ver os parentes realmente tentando interagir dentro da universidade, tentando vivenciar isso o mais tranquilo possível para a gente não ter, de fato, um resultado negativo de que o parente veio aqui e levou só frustração, né? Então, eu preciso que a gente trabalhe direitinho isso. Eu tenho falado sobre isso constantemente porque a gente tem feito debate a nível nacional. Talvez hoje a Unicamp seja realmente uma universidade que está discutindo a permanência. E isso é importante, mas não só discutir, né? A gente fez um relatório de 3 anos sobre o percurso diferenciado, que foi aprovado na CAP, né? Passou pelo Consul. E dentro desse relatório a gente traz um pouco a nossa experiência do que a gente entende como percurso diferenciado. Mas ele precisa que ele entre realmente né, eu diria no dia a dia da universidade, que coloque em prática para que ele se consolide. A consolidação desse, vamos dizer assim, desse anseio, né, dessa demanda, é exatamente pelo menos 50% dos estudantes que acessam a universidade a cada ano se formem. Se não acontecer isso, a gente está trabalhando, né, volto a repetir mais uma vez, brincando com o sonho de jovens indígenas que vêm de muito longe e que a gente não consegue dizer para ele: você vai voltar agora formado e você vai trabalhar, você vai construir a sua vida. Então é preciso que a gente, de fato, primeiro enxergue para o estudante como um ser humano que vem com seu sonho e que a gente consiga dar possibilidade dele dar continuidade no seu sonho e realizar esse sonho, levando consigo o seu diploma de graduando, pós-graduando. E é isso que a gente pensa, é isso que a gente tem falado sempre aí, né, quando está se discutindo isso com a própria instituição. E, Arlindo, nesse sentido, a gente está falando de ainda uma história recente aqui na universidade, né, de Campinas, de quase 4 anos, atropelada por uma pandemia, né, que piorou essa questão da evasão, né, que significa quando o estudante desiste do curso e volta para o seu lugar de origem ou não, mas ele abandona o curso. Como é que você avalia nesse período de quase 4 anos as maiores conquistas, né? Inclusive você está falando de quão importante é essa organização de estudantes para que as demandas ganhem força e vocês sejam mais ouvidos, né? E eu acho que isso, só o fato de você falar numa constituição de uma união plurinacional dos estudantes, a gente já vê que é uma herança desse movimento de vocês estarem na universidade, estarem se organizando. Então, queria que você contasse um pouco para a gente como é que você avalia as maiores conquistas, né, nessa história breve aqui na Unicamp e o que vocês estão agora pleiteando, quais são as novas demandas. Além de estar sempre discutindo diariamente a própria permanência, né, a gente tem, durante esses 3 anos e meio,
realmente por necessidade construído algo que realmente, de alguma forma, a universidade veja que tem pessoas se organizando, tem estudantes se organizando, entendendo que tem que se organizar coletivamente para realmente discutir as demandas, né? E a gente, a partir da criação, como eu falei anteriormente, do coletivo dos estudantes indígenas, a gente se organiza e começa a fazer esse diálogo com a universidade, e dentro desse diálogo nasce a CAIAPI, né? A CAIAPI é a Comissão Assessora de Inclusão dos Povos Indígenas, que é uma comissão assessora da Diretoria dos Direitos Humanos, que foi, no meu ponto de vista, o primeiro resultado realmente desse anseio, dessa luta do coletivo dos estudantes indígenas. Posterior a isso veio muitas coisas, né? A gente conseguiu colocar parente na CAPES, né? Na CAPES não, na CAP, no Consul. A gente se inseriu no movimento estudantil, que é um espaço que de alguma forma traz autonomia para a gente estar buscando, debatendo, né? E também, importante citar, construir junto com a universidade aquilo que a gente considera importante dentro dessa trajetória de conquista. Mas a gente tem, né, feito isso e foram tantas, assim, do ponto de vista do tempo, a gente conseguiu conquistar muitas outras coisas. E a gente passa a acessar, eu diria também, os debates em nível nacional. A gente, eu fui um dos organizadores do primeiro Fórum de Educação Superior Indígena Quilombola, por necessidade de discutir com o MEC exatamente a Bolsa Permanência, né? Trazendo para ele exatamente, né, para o MEC, dizendo que a quantidade de bolsas que estavam sendo disponibilizadas eram insuficientes. Na época, em 2022, a gente faz outra mobilização, leva 700 estudantes para Brasília, pautando exatamente a quantidade de bolsas que eram insuficientes. E a gente consegue mais 2.100, passando para 4.100, mas que tinha na fila de espera 6.000. E até nesse momento são 16.000 estudantes indígenas na fila de espera da Bolsa do MEC, que é muito ruim, é muito triste, muito também pelo contexto político, né, pelo atual mandatário do Brasil, que realmente para a gente é um despreparado do ponto de vista político mesmo, sem falar de outras qualidades que talvez ele não tenha, tem mais, né? Então, assim, ele acabou destruindo, eu diria, nesse processo, o sonho não só de estudantes indígenas, mas de estudantes assim, de periferias, quilombolas, estudantes pobres do Brasil inteiro. Então, é uma agressão para a gente, mas essas informações, eles só são acessados exatamente porque a gente está no meio do debate. Essas informações não chegam nas bases, não chegam nas periferias, não chegam, e aí acaba que essas informações, que seria, né, o parente teria direito, né, à democratização de informação, ele não tem. Acaba que, de fato, acreditando em muitas outras coisas. Eu acho que é por isso que eu falo sempre que há uma necessidade muito grande do estudante indígena estar acessando a universidade, quem sabe, para democratizar a própria informação. E aí, dentro dessas conquistas, né, a gente passa a se inserir dentro do movimento estudantil nacional, e a gente verificou que a gente passa a ser agora uma referência para os outros movimentos indígenas no Brasil. Então a gente acaba assumindo uma responsabilidade muito grande, mas muito por conta daquilo que a gente tem debatido dentro da universidade e construindo com a universidade na busca da permanência, na busca da consolidação dessa permanência. E a gente verificou de fato que dentro desse processo de discussão a gente melhorou algumas coisas, tem muita coisa a ser melhorado, mas que a gente, quando passam da esfera da Unicamp, por exemplo, para as outras universidades, essa política que existe na Unicamp falta muito em outras universidades. Então, a gente espera que, de fato, naquilo que foi aprovado, né, no nosso relatório, que ele se consolide. Ele se consolidando, eu tenho certeza que a Unicamp passa a ser uma referência de permanência, né, dos estudantes indígenas, não só no Brasil, mas em nível latino-americano, porque eu considero, de fato, que a gente está construindo algo que realmente tem que ser pautado, mas que tem que ser construído em conjunto, fazendo o mais importante, fazendo aquele exercício de escuta. Eu acho que a Unicamp
tem feito esse exercício de escuta, e isso é importante porque, como eu citei, a gente tem feito esse debate a nível nacional e a gente, muitas das vezes, não consegue acessar o reitor da universidade para discutir as pautas dos estudantes indígenas em outras universidades, né? É isso. Quer fazer uma pergunta, Giovana? Norbert? Uma pergunta mais pessoal, para encerrar. Como sua experiência na universidade contribuiu para a luta indígena? Eu, na verdade, eu nasci no movimento indígena, né? O meu avô, ele foi um dos responsáveis pela demarcação das terras indígenas do Alto Rio Negro, né? Tanto que nesse processo, eu diria assim, eu fui formado na minha base familiar, consciente politicamente de quem eu era, do que eu deveria fazer e da missão que meu avô me deu, né? Então, a minha trajetória para a universidade, ele não foi assim um encontro do nada, ele foi uma necessidade que foi, eu diria assim, um desejo do meu avô, que é dar continuidade às lutas, porque ele falava assim que como ele não dominava o português, a única contribuição é que ele pegava o iapurutu dele, né? E aí eu tenho dois tios que também trabalharam muito no movimento indígena de São Gabriel, que é o Orlando Melgueiro, né? E o Orlandinho Melgueiro, né? São, junto com o professor Jessen Baniva, que está aqui, né? Ele está, inclusive, num grupo aí de professores que estão avaliando o concurso para docente aqui na Unicamp. Então, para a gente ver também como referência muito positiva de que o professor Jessen atingiu um nível altíssimo a ponto de vir fazer parte de uma banca de concurso dos professores na Unicamp. Então, isso tem que ser ressaltado, tem que ser divulgado, tem que ser publicizado, porque realmente, eu diria, em 1 milhão, assim, né? Então, dentro desse processo, né, de como isso me ajudou muito exatamente porque eu me insiro na universidade e as pessoas passam a me ouvir, né? As pessoas passam a dizer, nossa, aquele cara é inteligente, né? Apesar da gente já ser, mas o processo que é, né, a própria estrutura, né, do sistema, ele é assim, ele só reconhece a partir do momento que tem um título, que tu acessa um espaço que, né, teoricamente a gente não tinha acessado, e aí eu me aproprio desse espaço, eu diria também, e eu uso a plataforma Unicamp, como eu sempre cito, porque a Unicamp é uma plataforma que te leva não só aos espaços de debate, mais do que isso, ele publiciza, né, aquilo que tu faz como trabalho, né, como militante, como a busca de direitos, vamos dizer assim. Então, a preparação da consciência de quem eu sou, do que eu deveria fazer, do que eu devo fazer, do que eu tenho que fazer no futuro, eu já trago, né, desde criança, vendo o meu avô fazer, né, a resistência, fazer a militância. E dentro da universidade, eu estou construindo só, eu diria assim, a continuidade daquilo que ele já me ensinou, né, de como eu devo proceder, de como eu devo me dedicar, de como eu devo construir coletivamente, tentando fazer aquilo que ele fez com maestria, né, sem ter estudo, sem ter universidade. E hoje me encontrei de novo com o professor Jessen Baniva, ele falou uma coisa importante. Quando eu faço o movimento indígena, eu ajudo a criar a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, que é a primeira organização indígena que nasceu no Brasil. Eu era semi-analfabeto. Só para ter uma ideia, hoje ele é doutor, e aí ele falou para a gente, vocês hoje têm toda a possibilidade de ser melhor que a gente, porque vocês estão acessando a universidade. Aprenda a usar essa ferramenta para construir o direito que contempla os nossos, né? É uma responsabilidade enorme, é uma cobrança ao mesmo tempo, né? Mas isso significa que e toda a trajetória dele, ele falar para a gente isso, significa que ele realmente aposta também nessa possibilidade que a gente, a partir de estar, né, na universidade, a gente consiga também responder e corresponder de alguma forma nessa trajetória que é diferente. Quando eu falo diferente, é porque eu estou fazendo 2 graduações. Uma delas é o meu curso, né, de engenharia elétrica. Acabo de iniciar o mestrado, né, a pós-graduação, né, o tema tecnologias exponenciais, de como usar as tecnologias para, né, de alguma forma responder às necessidades social, né,
no contexto mais amplo, assim, usando a tecnologia. E aí já é eu diria assim, uma continuidade daquilo que eu tenho feito, né, dentro da esfera do indígena engenheiro, né, que está estudando engenharia e tal. Então, é um sonho que também está se consolidando. Mas o outro lado é uma graduação assim, que me ensinou muita coisa, que o que eu chamo uma graduação do movimento indígena, que me dá uma bagagem importante, que me dá propriedade de falar de tudo aquilo que a gente tem debatido quanto necessidade, quanto povos, né, quanto estudantes. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou me graduando dentro da universidade, eu estou construindo uma outra graduação dentro do movimento indígena. Hoje, eu consigo acessar aquelas maiores lideranças, né, aquelas maiores referências do país, porque exatamente eu sou uma pessoa muito inquieto, né? Meu avô dizia assim, quando não sabe alguma coisa, tem que ter, né, tem humildade de ir lá perguntar para alguém que sabe. Então, essa palavra eu nunca esqueço, da humildade. Quando eu não sei, vou buscar alguém que saiba, para mim, né, de alguma forma, acumular informações. A partir desse acúmulo de informações, eu chegar em qualquer lugar, consiga narrar a partir da minha necessidade da busca, né, de realmente falar para a pessoa, né, é exatamente isso que a gente quer, é isso que eu penso, né, talvez esse é o caminho. Então, eu acho que essa necessidade de discutir, né, de dialogar, mas acima de tudo, de ter humildade de apresentar aquilo que tu pensa, é exatamente aquilo que eu digo como importante seria, né, para todos os estudantes fazer esse processo de formação da consciência, né, da consciência social, e a partir disso entender que a consciência política não é importante. Muita gente fala que por tudo aquilo que a gente tem ouvido na política, né, a política não é só aquilo que se vê lá né, a política é isso aqui, né? A gente está discutindo, pautando, encaminhando, né, trazendo as nossas ideias. Então, é isso que a gente tem que trazer para os nossos parentes, que a política é isso. A política é se comunicar, levar informações, né? No nosso caso aqui, a política é estudar e, a partir desse estudo, fazer o que, por exemplo, eu estou fazendo na minha iniciação, que é a implantação de energia sustentável em terras indígenas. O meu projeto é o segundo no Brasil. Somos 305 povos. Em 2022, temos 2 projetos, né, com tecnologias, né, que teoricamente seria muito acessível para a gente, mas é muito novo. Mas também, como eu falei, a nossa presença na universidade é muito recente, né? Infelizmente, mas a gente, de alguma forma, conseguiu, então a gente precisa também dar continuidade. Mais do que isso, o professor Daniel Munduruku, hoje é um grande amigo, né? E ele fala assim, sempre assim, que nós não temos o direito de desistir. Quando ele fala isso, é exatamente porque ele entende que a gente se formando, a gente vai construir e colaborar em qualquer lugar que a gente esteja. Mas vocês concordam comigo que a partir do momento que vocês acessam a universidade, vocês passam a ser referência. Inclusive, as pessoas, né, realmente olham vocês como liderança, como pessoas que vão contribuir. Então, essa é uma responsabilidade importante, é uma responsabilidade que a gente tem que abraçar e trazer para o nosso dia a dia, né? As dificuldades vão vir, mas a nossa persistência, eu acho que é o que vale. Eu digo isso porque hoje sou 30% estudante, né? 30% militante, 20% pesquisador e o resto eu sou marido, esposo e pai, né? Então, eu divido muita coisa, mas realmente eu quero muito contribuir, né? Mas quando eu penso em desistir, eu ouço a palavra do meu avô, que realmente, né, é o que me move, assim, como alguém que ainda está indo, né? Eu estou nesse processo de uma trajetória de ir realmente para poder contribuir. E aí, eu acho que eu já estou contribuindo, que eu recebo no início do ano o convite da Federação das Organizações Indígenas para pautar o plano de gestão territorial e ambiental da região do Alto Rio Negro. Então, isso é importante ressaltar, porque eu acesso a universidade, eu sou visto, e a partir disso eles falam, ele pode colaborar, né? Então, eu vou para lá e volto, contribuo. Agora, recentemente, acabo de voltar,
com outro convite para fazer uma discussão sobre consulta prévia, né? Um protocolo de consulta prévia da minha terra indígena. E aí eu volto agora, eu recebo outra para agora em novembro eu vou fazer uma discussão, né? Uma colaboração, vamos dizer assim, sobre acordo de vivência interna, né? Então, assim, discutimos o plano de gestão ambiental e territorial, discutimos o protocolo de consulta prévia, aquela carta que diz para o Estado, é desse jeito que vocês têm que cuidar da gente, né? E agora a gente está discutindo o acordo de vivência, é aqui onde a gente vai falar assim, parente, eu quero fazer um garimpo lá. Não, parente, se tu fizer um garimpo ali, vai poluir todo o rio onde eu também estou morando. Então, já que a gente discutiu que a gente, né, não concordaria com isso, então a gente precisa respeitar o que a gente discutiu no acordo de vivência. Então, é mais ou menos um exemplo que eu estou lhe dando. E o povo, por exemplo, o povo Bani vai falar assim, não, agora eu vou trabalhar com madeira, exploração de madeira. Não, parente, a gente discutiu isso, está aqui, ó. Então, tem que respeitar o que foi discutido coletivamente. Então, isso é a teoria, né? Eu diria, está na teoria do bem viver, né? Que é viver em coletividade e respeitar que quando a gente é impactado diretamente ou indiretamente, a gente tem direito de ser ouvido, tem direito de estar num ambiente de discussão, num ambiente que vai realmente decidir aquilo que a gente entende como importante, não só, né, para viver, mas preservar, não poluir, entre outras coisas que a gente tem discutido desde sempre, né? Arlindo, tanta coisa, né? E eu queria já te agradecer porque para o Ecoa Maloca você tem sido não só uma fonte de inspiração, uma fonte de informação e tem nos ajudado muito a localizar essas lideranças no país todo e para a gente tem sido uma grande honra, um grande prazer essas descobertas mesmo, porque muita gente não sabe que a gente tem indígenas especialistas em todas as questões e a gente quer dar mais e mais visibilidade. Eu tenho certeza que a tua atuação, não só como futuro engenheiro eletricista, mas como liderança do movimento estudantil indígena e o exemplo que você vai dar para os seus filhos, né, para as novas gerações, de poderem falar, olha, tem sim, tem liderança, né, tem indígenas fortes e que estão ocupando todos os espaços. A gente pode ocupar todos os espaços. Então, eu queria te agradecer muito por essa conversa. Não sei se o Naubert e a Giovana gostariam de fazer alguma outra colocação. Se não, a gente... Eu só queria também agradecer, né? Como ingressante, a gente se sente acolhido, né? Porque algumas pessoas dizem para mim, só tu mesmo, né? Para sair de São Gabriel, do Amazonas, do interior, para vir para cá, para São Paulo estudar. Então, é muito bom. O coletivo está crescendo, que vai crescer ainda mais. Tá chegando pessoas que têm boas intenções e querem contribuir. E é isso. Parabéns. Eu também tenho alguma coisa a falar. Eu agradeço muito também. Como falei para a professora Germana, eu não tinha me interessado pelas causas indígenas. Cheguei aqui, comecei a ter outra visão que, tô curiosa, tô conhecendo as coisas e, vou abraçar com garras, né? Porque para lutar, para nós termos nosso direito, né? E é isso. Aqui é disparado, né? Primeiro, agradecer o Labijó, para finalizar. A professora tem sido assim, importante quando eu falo de um espaço para ecoar nossas vozes, né? Então, professora Germano, gratidão aí por estar dando espaço para os parentes que estão chegando. Imagina, acho que essa é uma das grandes estratégias que eu digo assim, de fazer com que os parentes se sintam importantes, se sintam úteis. Mais do que isso, tragam de fato aquilo que tem como anseio como estudante. Mas quando a gente chega na universidade, respondendo aqui a parenta Giovana, é que realmente é disparado um gatilho. Qual é esse gatilho? É exatamente o gatilho de muita coisa que tem nos marginalizado. Uma delas é se deparar com preconceito, né? Então, o preconceito, ele te fala assim,
você é exatamente essa pessoa. E aí dispara, eu diria assim, essa importância de discutir quem somos, de fortalecer a nossa identidade, para dizer para para aquela pessoa, né, eu sou esse, né, eu sou indígena, Baré, do grupo Yanomami, minha terra indígena é Cuecué-Marabitana, sou da região de São Gabriel da Cachoeira, eu tenho orgulho de ser e eu não sou diferente de você, né? Eu posso ser diferente culturalmente, né, na minha forma de viver, mas em muitas coisas não sou diferente. O que é diferente é a vestimenta eurocêntrica que foi colocado na estrutura, inclusive ela está... a universidade usa essa roupa, né? E a gente traz uma cultura diferente. A nossa epistemologia ele é uma forma diferente de pensar a sociedade, uma forma coletiva de pensar a sociedade. Então, dentro dessa possibilidade de construir algo que realmente faça com que a gente entenda quem somos, né? Nesse disparo de gatilho, eu estou falando, e só a universidade faz isso com a gente. Exatamente porque as pessoas começam a levar a gente a sério. Se tu falar isso em qualquer lugar que tu não tenha, né, acessado a universidade, ninguém vai te ouvir. Então aqui é um lugar, é preciso que a gente use também a universidade como a universidade usa a gente. Eu falei isso para o professor Marcelo Knob, que foi o reitor da gestão passada, que de como é usada, a gente tem que ter essa via de mão dupla, dando possibilidades para a gente também protagonizar, discutir, mas dá ferramenta para a gente para isso. Então a universidade, a exemplo da LabJ, está dando ferramenta importante, levar nossas vozes, né, a partir do nosso debate, nossas discussões, aquilo que a gente tem feito dentro da universidade e aquilo que a universidade possibilita para a gente. Então é importante espaços como esse para que o parente Albert e a parenta Giovana cheguem realmente e protagonize e também comece a contribuir, primeiro consigo mesmo, né, e segundo com a coletividade. Então, gratidão a vocês por estar realmente tomando essa iniciativa de ocupar um espaço importante, né, que é a comunicação, e a partir disso tentar contribuir de alguma forma, né, para a coletividade, e mais do que isso, responder para nossas famílias e dizer, a gente também está aqui, né, ocupando esse espaço. E lá nossas famílias, tenho certeza que estão com orgulho danado da gente vir lá de São Gabriel, vir para o Sudeste, passar esse frio aqui e começar a estudar e vir aqui falar gripado, porque nesse frio não tem como não estar gripado. Então, só gratidão, obrigado mais uma vez. Fico disponível, né, para qualquer dia que a gente puder, a gente continue esse bate-papo gostoso aí que eu considero importante. Obrigada, lindo. Muito lindo. Obrigada. Joia. Arlindo, que aula! É tão bom, nossa, é tão bom ouvir umas coisas que às vezes a gente percebe, mas a gente não consegue fazer a conexão correta, assim, né? E você falou hoje da universidade ser um lugar onde você começa a ter respeito, né? É isso.